Você tem um tipo de cansaço que não passa com nenhum tipo de descanso. Você dorme e acorda com a mesma sensação de estar no seu limite e aquele desgaste emocional diário. E se você se identifica com essa dor e tem estado se sentindo assim, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar por que isso acontece e como você pode melhorar. Meu nome é Larissa, eu sou psicanalista, especialista em atendimento de casais e aqui nesse canal eu te ensino sobre inteligência emocional, comunicação e como ser uma pessoa madura para uma vida. E se com frequência você se sente cansada, desgastada, eu te garanto que o primeiro sintoma ele vem daqui. Quando você se vê com muitas coisas para fazer ou às vezes parada, se sentindo paralisada, olhando em volta e se sentindo sufocada. Esse é um dos principais sintomas que traz essa sensação de angústia, seja com muitas coisas para fazer ou não, mas principalmente essa sensação de se sentir paralisada, sufocada e como se estivesse sempre no seu limite, porque sempre tem muitas coisas, as coisas estão presas na sua garganta, a sua cabeça está sempre cheia, e quando a gente para ver, o nome disso é desgaste emocional, você está no seu limite, você se sente exausta, e ainda que você tenha uma boa noite de sono, que é lucro se você tiver uma boa noite de sono com uma cabeça assim, ainda não adianta porque você acorda já no seu limite, parece que você não descansou nada e as coisas só pioram, se acumulam, e quando paramos para ver, você é uma pessoa hoje que leva a vida no automático, seja com o seu trabalho, seja com o seu relacionamento, com a sua família ou dentro do seu lar. A vida ela roda em um automático. Isso acontece quando a gente, sem perceber, a gente tem o mesmo dia várias vezes. Estamos vivendo o mesmo dia várias vezes e parece que as coisas não mudam. E quando as coisas não mudam, eu não vejo as coisas avançarem, mudarem, irem para frente, eu me sinto consequentemente paralisada. E aí vem aquela angústia de a vida tá caminhando para todo mundo, tá todo mundo muito bem, as coisas estão fluindo para todo mundo, mas menos para mim. Por que para mim as coisas não melhoram? Por que as coisas não vão para frente? E parece que comigo as coisas não funcionam. E como são muitas coisas com as quais você tem que lidar, temos que levar em consideração que, como não dá para dar conta de tudo, alguma coisa tem que sobrar, tem que ser anulada, tem que ficar de lado. E, incrivelmente, é você. O trabalho às vezes está em dia ainda que sobrecarregada, a casa, as suas coisas pessoais, o seu filho tá ok, tá levando as contas como pode, mas como você é a que dá conta de tudo, você é a que sobra emocionalmente. E você não se cuida, você se deixa de lado, você não tem um tempo para você, porque você sempre está resolvendo coisas que são emergenciais, urgentes, mas a emergência nunca é sobre você. Então tudo que você pode dar conta, você dá. Então a gente vive no automático, todos os dias são os mesmos, eu faço o que precisa ser feito, então eu tenho a sensação de que a vida não vai para frente, as coisas não estão fluindo. E eu quero te perguntar, levando isso em conta, o que é sobre você que você tem desconsiderado, que você tem deixado de lado? Quais emoções ou problemas pessoais seus têm ficado de lado? E eu não tô dizendo que, o meu trabalho, o meu filho, o meu relacionamento, lá, é problema pessoal e eu tô dando conta. Eu tô falando de você mesma, tá? Eu tô falando da sua saúde, seu corpo, seu psicológico, seu emocional. Quando você sente vontade de chorar e segura o choro. Quando você tenta falar e acaba saindo o choro e o choro trava a sua fala. Quando você até quer fazer alguma coisa pra você, mas tem outras prioridades na frente, então sim, você se deixa de lado. Quando você tem um problema no seu relacionamento que você até quer resolver, mas não tem efetividade, então consequentemente você deixa pra lá, ou aquela coisa emocional, aquela questão emocional que você sabe que tá aí dentro, que te machuca, te fere, mas você pensa assim, poxa, eu não vou conseguir resolver agora com essa pessoa, eu já vi que não vai isso pra frente, então eu não vou tocar mais no assunto, eu vou deixar pra lá e eu vou tentar conviver com isso que me incomoda. Na tentativa de então isso não piorar, isso melhorar com o tempo, e quem sabe eu nem vi e passou. E infelizmente não passa. O que acontece é você ter a falsa impressão de que o seu problema passou e depois aconteceu uma coisa semelhante e você se pega, na hora que acontece aquela coisa semelhante, mas que promove o mesmo sentimento, você vem com aquela sensação de, ai, de novo. Aquela sensação de repetição de, caramba, isso tá acontecendo de novo, isso tá se repetindo, porque não mudou, o seu comportamento é o mesmo. O que acontece é que o tempo passa e situações semelhantes acontecem e o sentimento é o mesmo porque essas sensações, elas gatilham em você aquele sentimento que ele é já familiar e que você sentiu nas outras situações. E aí você tem o quê? Vem aquela sensação não só repetitiva, mas de desgaste, de exaustão, de cara, isso tá acontecendo de novo, ou então eu tô passando por isso de novo, ou então isso tá me acontecendo de novo,
Porque o problema não foi resolvido. Você está tão sobrecarregada com as coisas que você espera melhorar e você tem a falsa impressão de que as coisas se resolvem. E quando acontecem de novo, vem o sentimento de novo e vem aquela sensação de novo de estar no seu limite. E eu queria que você aprendesse sobre, nesse vídeo aqui, como as coisas elas não vão mudar enquanto seu comportamento não mudar e que principalmente para isso melhorar, você não pode se anular. Você não pode se anular porque quando você olha em volta as pessoas estão cuidando de si, estão se priorizando, sabem dizer não, mas você não está se priorizando. Eu vou trazer vários conteúdos sobre isso, é muito importante que você pare agora para curtir esse vídeo e me acompanhar aqui no canal. Me segue para que você possa receber semanalmente todos esses vídeos e você não deixar de evoluir e de aprender, tudo bem? Então, voltando ao tema, todo mundo está se priorizando menos você. E isso acontece porque provavelmente você não foi ensinada durante a sua infância ou durante a sua vida adulta que você pode se escolher. Isso começa lá atrás, quando um adulto diz que a criança não tem direito de escolha, que a criança tem que ficar quietinha, que você, enquanto adolescente, não tem direito de escolher, que você não tem direito a ter vontades, porque você está no teto de alguém, porque você não paga suas contas, porque você não tem o seu dinheiro, e incrivelmente você vai para a vida adulta sufocada em ter o dinheiro para pagar as coisas. E até quando você tem no limite, você não se sente dona da sua própria vida. Você se sente sempre à mercê das coisas, das questões e das situações. E agora eu vou te explicar por que a gente, mesmo na dor, não muda ou tem uma certa dificuldade de mudar os nossos padrões, os nossos comportamentos. Visto que, caramba, Lari, isso me machuca tanto, isso me fere tanto, porque eu tendo a repetir ou não sair desse lugar ou me ver paralisado ou até deixando isso acontecer de novo comigo. E incrivelmente, toda vez que acontece, você se dói da mesma forma, mas você passa. E como quando você passa, a situação ela esfria, a poeira baixa, o seu sistema ele meio que abafa a urgência, então você se acalma e vai vivendo perfeitamente até que o problema aconteça de novo e aí você se vê nervosa novamente porque o problema está passando, está acontecendo, mas ele passa. E esses ciclos, eles acontecem porque por mais doloroso que seja algo, você conhece. E quando a gente conhece algo, a gente chama aquilo de uma dor familiar. E por mais dolorosa que toda dor familiar seja para você, ela é familiar. Sendo familiar, traz aquele senso de previsibilidade. E o que toda cabecinha quer é o previsível. A gente tem medo do novo, a gente tem medo do que pode acontecer e fugir do nosso controle. E é por isso que buscamos tanto a previsibilidade. Que é o que a previsibilidade? É quando sabemos o que vai acontecer, é quando conhecemos as situações. Então, por mais dolorosas que elas sejam, você conhece muito bem a estrutura daquilo e o que vai acontecer. Um exemplo na prática é você estar em um relacionamento e você brigar nesse relacionamento. Vamos dizer que você tem vários ciclos de brigas dentro desse relacionamento. Então você não sabe quando a próxima briga vai acontecer. Você pode talvez viver em tensão ou já cansada, mas vamos dizer que a briga aconteceu e isso é comum de acontecer. Então você não quer que ela aconteça. E você sofre por ela ter acontecido. Mas isso já aconteceu tantas outras vezes que ela se torna familiar. Então a dor de passar por uma briga, o desentendimento no seu relacionamento, ela é familiar. E ela não é só familiar como você conhece o ciclo da briga. Ah, ele vai ficar em silêncio e aí ele não vai conversar comigo, ou eu vou tentar conversar com essa pessoa e ela não vai querer conversar, e aí vão passar alguns dias e aí eu vou ficar meio chorosa, mas aí depois vai passar e vamos ver quando é que vai ser a briga que eu não sei, mas vai passar. E incrivelmente passa, essa pessoa volta a falar com você como se nada tivesse acontecido, você fica meio na dúvida, fica meio frustrada, magoada, mas de certa forma a vida segue. Até que acontece a próxima briga, você tem a mesma sensação, acontece o mesmo ciclo, mas de alguma forma passa. Isso é a previsibilidade. Então é uma dor, sim, recorrente, mas ela é previsível. Quando ela é previsível, você sabe como lidar com aquilo. Você sabe o que vai acontecer depois. Então traz uma certa segurança, que eu chamo de falsa segurança, de que as coisas vão ficar bem. Isso é diferente de acontecer aquele problema e você sair da curva. A gente tem um ciclo, certo? Em que as coisas se repetem. Então você espera ou não espera, mas acontece, você sabe o que vai acontecer, e aí você lida e tal, e aí vai se repetindo. Quando você sai da curva, que é eu vou terminar um relacionamento que faz tratamento de silêncio comigo, ou vou terminar esse ciclo de brigas. Ou eu vou sair desse ciclo que me adoece, é você sair da curva. Isso aqui não vai ser menos doloroso do que estar. Talvez seja tão doloroso quanto estar no ciclo, ou até mais.
Porque uma dor diferente, que é você sair do círculo, promove uma desestabilização até, porque não tem previsão nenhuma, previsibilidade nenhuma, segurança nenhuma, porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como as coisas vão ficar. Então toda dor que foge disso pode ser, eu considero até mais dolorosa ainda e até mais difícil de passar por ela do que uma dor que você já passou antes. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de passar por uma dor diferente, mudar os nossos hábitos, mudar as nossas atitudes e, consequentemente, sair do ciclo tão doloroso. E é por isso que, por mais doloroso que o ciclo seja, ou que um ciclo possa ser, você permanece nele. E é assim que as coisas acontecem, seja no trabalho, no relacionamento, amizades ou até família. Eu posso dar outro exemplo aqui para uma mãe muito difícil, uma pessoa muito difícil que você conhece. E você pensa assim, caramba, toda vez que eu me aproximo dessa pessoa, dá uma briga e dá um problema. Eu dou uma chance para essa pessoa dar um problema. Mas você escolhe dar uma chance para essa pessoa, para falar com ela, se aproximar dela. Às vezes isso acontece com algum familiar, de dar uma chance. E você dá a chance para essa pessoa e não dura muito tempo para vir uma briga. Essa pessoa falar mal de você, te tratar mal, você se frustrar ou você passar por algo com essa pessoa que te leva para aquele pensamento assim de caramba, eu sabia que eu não deveria ter dado uma chance, mas eu dei. Você deu porque inconscientemente parecia seguro, porque você já conhece aquela pessoa, o que ela poderia fazer, então você inconscientemente aí no fundo sabia e pensava o quê? Ah, se acontecer, eu sei o que vai ocorrer depois, que é eu me afastar. Se acontecer alguma coisa, eu já sei que tudo bem, eu só vou cortar o contato de novo, eu só vou parar de novo, eu só vou me afastar dela de novo. Então, olha a previsibilidade na sua cabeça, te resguardando da segurança de que você sabe o que vai acontecer depois, que você vai se proteger e saber se resguardar. E isso é muito mais seguro pela previsibilidade do que você cortar, digamos assim, o contato total com essa pessoa e você pensar assim, caramba, o que vai acontecer lá na frente, né? Eu cortando assim tão grandemente o contato com essa pessoa, excluindo ela da minha vida, porque é algo muito sério, é um movimento muito grande. E aí eu não dou esse passo, porque é uma dor diferente, é o desconhecido. A gente não vai para o desconhecido pensando que vai ser mais doloroso do que a dor familiar. Então é preciso que você aprenda sobre isso, amadureça que dores familiares, elas são mais simples de se lidar emocionalmente do que uma dor nova. E é por isso que ficamos presas em ciclos repetitivos de sempre ficar na mesma. É por isso que você não muda atitudes que você deveria mudar, você não sai de lugares que você deveria sair, porque você já sabe o que vai acontecer depois. Você lida diariamente, ou semanalmente, ou com frequência, então você fica ali. E isso, consequentemente, agora a gente vai para você, é o que você faz com você. Tá tudo bem se anular, porque você já se anula com frequência, então você sabe o que acontece no seu ciclo, de como você se trata. Ah, eu me anulo hoje, eu vou ficar mal, eu dou uma choradinha, ou eu tenho uma crise de ansiedade. Tudo bem, isso vai passar, eu vou melhorar. Vida que segue até que acontece o próximo episódio em que você se sente de novo no limite e desgastada e tem uma crise de ansiedade, ou passa muito mal, tem uma palpitação, ou tem uma crise de choro e você viu que não conseguiu lidar. São tantas coisas, né? Até eu que fico sem ar de falar tantas coisas pra você. Mas é o seu ciclo. Então, como é o seu ciclo de repetição e com você mesma, tá tudo bem. Você tem a falsa impressão de que está tudo bem. Então, a dor de urgência, ela é muito breve, de eu preciso sair disso, eu preciso mudar. Mas você sabe o que vai acontecer depois. Então você não sai, você fica. Então, como são repetitivas vezes em que você faz isso com você, você está sempre no limite. Sempre cansada, sempre exausta emocionalmente. Então a sua exaustão mental, psicológica, emocional vem muito de você constantemente dentro desse círculo se anular. E aí você se anula, e você se anula mais um pouquinho, e tá tudo bem, só que caramba, todo mês isso, toda semana isso, e as coisas só vão mudar, eu te garanto, quando você sair da curva, quando você passar por essa dor, que é a dor nova, é a dor desconhecida. E aí vem a mensagem que eu quero deixar para você de aprendizado nesse vídeo, que é o seguinte: se você não esqueceu de curtir o vídeo, curta e me siga aqui no canal, ok? É o seguinte, eu quero agora que você lembre do pior dia da sua vida, do mais difícil. Eu quero que você lembre agora, qual foi o dia mais difícil que eu já passei na minha vida, o mais difícil? Eu perdi um filho, eu passei por um divórcio, eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai, eu perdi algum ente familiar, eu fui demitida do trabalho dos meus sonhos, eu estava com uma dívida gigantesca, eu achei que ia perder tudo. Qual foi o dia mais difícil da sua vida? E ao pensar no dia mais difícil da sua vida, quanto tempo tem? Porque você está viva e você está aqui. E aqui vem a grande reflexão que é: você já passou pelo dia mais difícil da sua vida?
você já amadureceu, você já aprendeu. Vocês me perguntam muito durante as sessões, né, como lidar com tais coisas ou dificuldades, e eu digo assim: "Eu não sei", porque você só vai descobrir quando passar. Tem habilidades que a gente só desenvolve quando passa por determinadas situações. A gente não sabe lidar com uma perda até passar por uma perda. A gente não sabe lidar com uma demissão até passar pela demissão. A gente não sabe como passar por um término até passar pelo término. E a gente vê dicas, vídeos e coisas que até ajudam, mas a nossa experiência é muito única. Então, você ver ou ouvir de outras pessoas, a gente sabe que ajuda, mas não é como passar na pele. Então, esse vídeo ou aprendizados que você tira por aí podem sim auxiliar e ajudar ao tomar essa decisão que sai da curva. Mas você só vai saber mesmo quando decidir sair da curva e tomar uma decisão diferente. E aí, quem sabe, passando por uma dor diferente, você possa aprender um pouquinho mais. Eu digo muito isso nas sessões, que é o seguinte: dor por dor já tá doendo. Já tá difícil onde você tá, já tá dolorido. Então, por que não uma dor? Já que tá tudo dolorido, mas uma dor diferente. Que você se veja colhendo, passando por algo diferente, aprendendo, amadurecendo e evoluindo. É muito mais gratificante do que sentir dor paralisada, do que sentir dor estagnada, sem sair do lugar, se sentindo na mesma e sem evoluir. Então, na dúvida, saia da curva, tente algo diferente, porque você já sobreviveu ao dia mais difícil da sua vida. Eu imagino que você pensou que não sobreviveria. E é incrível como a gente já sobreviveu ao dia mais difícil da vida. Então, que venha outro não, a gente espera que não, mas talvez venha. E dependendo da sua história de vida, você já passou pelo seu dia mais difícil da vida algumas vezes. Eu já passei pelo dia mais difícil da minha vida ao sair de casa. Eu já passei pelo dia mais difícil da minha vida quando eu não tinha R$ 1 na conta e não tinha como comprar a ração do meu cachorro, ou não sabia como eu ia pagar o meu aluguel. Eu já passei pelo dia mais difícil da minha vida quando meu irmão morreu. Então, a gente já passou por vários dias mais difíceis da vida. E a gente está aqui, não tá? Então, eu quero deixar esse aprendizado com você, essa reflexão de que outros dias difíceis virão. Então, na dúvida, escolha o que vai proporcionar o seu amadurecimento, o que vai significar você se priorizar e se cuidar. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que ele tenha agregado na sua vida, que você leve para a vida e compartilhe com outras pessoas para adquirir esse conhecimento também, esse aprendizado, que você possa sair dessa curva, experienciar outros sentimentos e cuidado se você está nesse ciclo da dor familiar, porque de previsível a gente não tem nada nessa vida, então é melhor que a gente se jogue, aprenda e possa colher tudo que a gente tiver da vida, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.